Meus irmãos, muito bom dia a todos, mais uma vez, que Deus abençoe ricamente. Queridos, no último domingo o reverendo Alexandre terminou o último capítulo da Confissão de Fé, né? E aí nós encerramos aquela jornada. Logicamente que em algum tempo a gente vai ter que voltar para revisitar, porque a gente precisa rever a doutrina sempre, tá bom? E aí, em reunião do conselho, trouxemos aquela que será a nossa proposta para esse final de mês e para o mês de outubro, até que a gente tenha concluído a preparação para a nova série de estudos, que ainda não vou comunicar aos irmãos, logicamente, não é porque para fazer surpresa não, é porque estamos estudando dois assuntos, estamos vendo se a gente vai adotar um livro, da Escritura, que no caso será Levítico, ou então um tema, visando finalizar este ano, tá? Mas o mês de outubro é conhecido como o mês da Reforma Protestante, né? Então nós temos 2 domingos, hoje e o próximo, e mais os 4 ou 5 domingos de outubro. Então o que acontece? Nós vamos hoje iniciar esse estudo, conjunto de estudos, sobre as antigas doutrinas da graça, tá? Frisando este que foi certamente um grande diferencial como fruto da Reforma Protestante. No dia 20 de outubro, nós teremos aqui, se Deus permitir, por conta da Semana Teológica do Seminário, teremos 2 irmãos, na Semana Teológica, o reverendo Hermes Temaia e depois o reverendo Gustavo Quintela, que ficará conosco no final de semana. Então, no dia 20 de outubro, ele será o responsável por dar a aula pela manhã, e pregar também no culto à noite, inclusive aludindo a esse tema da Reforma Protestante. E a gente fecha o mês de outubro, começando hoje, falando sobre este assunto, reprisando este que é um tema tão importante e caro para todos nós, sobretudo cristãos presbiterianos, do Brasil, que temos como herança esse legado dos nossos reformadores, tá bom? Então, esse é um ponto. O outro que eu queria deixar claro é que geralmente você tem muita leitura, sugerida para este assunto, em várias vertentes. Então, se você quiser falar sobre calvinismo e economia, você tem. Calvinismo e cultura, você tem. Mas eu trouxe aqui 3 livros que são livros muito bons e que, se você ler, você vai ser certamente ricamente edificado. Está em português, logicamente. São livros de fácil acesso, que eu acho que pode te ajudar. O primeiro, que eu acho que é bem conhecido, talvez o mais antigo, é esse aqui, do reverendo Paulo Anglada, ele já é falecido, que é Calvinismo, as antigas doutrinas da graça, que servirá de guia para nós, tá certo? Então esse aqui é o primeiro livro, da editora Puritanos, tá bom? É um livreto bem simples, bem, a respeito da simplicidade, tem profundidade, tá? Eu já disse para a gente não confundir isso, mas é uma linguagem muito fácil, muito acessível e enriquecedora. E ele vai trazer exatamente um breve pano de fundo histórico. Em consequência disso, ele vai apresentar os 5 pontos e algumas implicações disso, como, por exemplo, a do evangelismo, tá bom? Então, esse é o primeiro livro aqui indicado. O segundo livro que eu queria trazer para vocês é esse aqui, Vivendo para a Glória de Deus, Joe Bick, aqui, da editora Fiel. Esse aqui é um pouquinho mais denso, tá? Mas é um livro também excelente. Então, se você quiser entender como que essa máxima, da glorificação do nome do Senhor na nossa vida cristã, tudo para a glória de Deus, se observa em cada uma das áreas. Então, você vai ter um breve relato histórico, aí depois você vai ver calvinismo na mente, no coração, na igreja e na prática. Então, por exemplo, ele vai falar sobre casamento, vai falar sobre família, sobre trabalho, sobre ética calvinista. Então, pastor, eu quero ler um livro que eu veja a abrangência desse pensamento nas diversas áreas da vida humana. Está aqui um livro que você pode ler e certamente será muito edificado. E o outro, portanto, 3 livros, não é para doação, viu, irmãos? É só para citação mesmo, que é esse aqui, A Espiritualidade Reformada, uma teologia prática para a devoção a Deus, também do Joe Bick. Inclusive esse aqui está até assinado por ele, na oportunidade eu tive de conhecê-lo pessoalmente, portanto, e aí ele assinou esse livro, para mim foi uma grande bênção. E aqui você vai ter, não só falando de Calvino, mas de outros
irmãos reformados e quais foram as abordagens que eles deram também em diversas áreas da vida, tá? Esse aqui é mais focado nesse aspecto do calvinismo e esse aqui de maneira mais geral. Então, eu quero deixar essas 3 literaturas aqui como indicação para que você, querendo ler, né, e eu espero que você queira, porque a gente precisa ler a Bíblia sem dúvida alguma, mas é muito bom que a gente tenha também um roteiro de leitura que a gente possa crescer neste conhecimento que traz fruto para a nossa vida. Então fica aqui essas 3 indicações. Se você quiser depois dar uma olhadinha, você pode ficar à vontade, olhar, né, folheá-la para ver se tem interesse. Eu imagino que se você folhear, você vai querer adquirir e ler estes livros. Uma dica que eu dou é que você leia sempre com um papel e uma caneta do lado, porque você vai ter muita coisa boa para anotar. Se você observar, esse aqui mesmo está cheio de marcações, mas é porque a gente vai trazendo esses assuntos, lendo, digo, e eles vão ficando grafados na nossa mente e no nosso coração também, e modelando a nossa vida, tá bom? Então, a partir de hoje até o último domingo de outubro, nós trabalharemos dentro desta perspectiva, ok? Para começar hoje, vamos então abrir a Bíblia, a despeito de falar sobre o calvinismo, e calvinismo é bíblico, logicamente, não é? Fundamentado na Escritura. Nós vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 9, irmãos. Vou ler a partir do verso número 14, tá bom? Romanos 9, 14. Antes de ler, vamos orar, pedir ao nosso Deus que nos abençoe e nos conduza. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, mais uma vez, em que nos reunimos aqui como classe de adultos, para estudarmos este assunto tão importante dentro da história da Igreja do Senhor. E por que não dizer da história da humanidade, pois as implicações de tais pensamentos até hoje são vistas, são percebidas. Pedimos ao Deus que o Senhor nos abençoe, conduza a nossa mente, o nosso coração, de tal modo, ó Deus, que, tendo consciência da doutrina que cremos e professamos, não nos ensoberbeçamos, ó Deus, pelo contrário, sejamos humildes e prontos a servir ao Senhor e ao próximo. Ajuda-nos, pois, ó Deus, para que este conhecimento se transforme em uma vida piedosa, uma vida onde a gente possa glorificar ao Senhor em tudo, quer nos nossos pensamentos, sentimentos, palavras, nas nossas ações, em cada postura nossa, Senhor. Nós te pedimos isto, certos da bondade, da presença, da ação do Senhor. Em Cristo é que oramos com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Romanos 9,14 diz assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro o direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus,
mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama a Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve, como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Amém. Meus irmãos, eu creio que uma das coisas que nós lemos esse texto chama a nossa atenção é exatamente o aspecto relacionado à soberania de Deus no que toca à salvação de pecadores. E aquelas dúvidas que geralmente surgem, naturalmente surgem, é: como é que Deus pode fazer isso? E aí a gente esbarra com uma doutrina muito importante quando nós falamos acerca da perspectiva, de vida à luz da Escritura, segundo aquilo que a Reforma nos legou, e particularmente o calvinismo, que é a soberania do Senhor, Deus sobre tudo e todos, agindo para o louvor da sua glória. Eu quero ressaltar nesse texto que nós lemos, embora ele seja longo, mas alguns aspectos que apontam exatamente para isso. Por favor, volte seus olhos para o capítulo de número 14, quando ele diz: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Aí ele conclui: assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua o quê? Misericórdia. Então a gente já é posto diante desse padrão, que Deus em sua soberania age para assim confirmar e realizar tudo aquilo que ele decretou desde a eternidade. Assim sendo, John Piper, quando ele vai estudar a questão do calvinismo, ele começa exatamente por aí, pela soberania de Deus. E ele sugere, portanto, dá alguns conselhos que eu quero trazer aqui ao conhecimento dos irmãos, ou aqueles que já ouviram, relembrarem, quando a gente vai falar sobre calvinismo e se esbarra exatamente com essa dificuldade da compreensão das pessoas no que diz respeito à soberania de Deus, sobretudo no que diz respeito à sua salvação. Ele dá alguns conselhos. Ele diz assim: primeiro, toda vez que você for falar disso, seja rigorosamente textual em todas as suas explicações e explanações. Não vá defender nada que não esteja posto aonde? Na Bíblia. Interessante que às vezes você vai falar de calvinismo e a impressão que dá é que isso não é bíblico. Não, ele diz exatamente o contrário. Vá para a Bíblia, vá para a fonte, seja rigorosamente o quê? Textual. Se a Bíblia não disser, não fale. E aí é interessante que quando nós lemos Romanos capítulo 9, quando ele vai fazer a argumentação, toda a argumentação que é levantada aqui é bíblica. Então, se você observar, no verso 15 ele cita Moisés, então está repousando aqui sobre o Pentateuco. No verso 17, mais uma vez Moisés, aqui ele está situado especificamente no livro do Êxodo. Ele cita o profeta Isaías, ele cita o profeta Oséias, ou seja, toda a argumentação do apóstolo Paulo aqui, inspiradamente, é sempre o quê? Bíblica. Então, se você pensa em calvinismo, você tem que pensar, antes de mais nada, em Bíblia. Por isso, algumas vezes, eu já ouvi isto, as pessoas dizendo: olha, o presbiteriano é da Bíblia, é o povo que estuda a palavra de Deus. Já ouviu isso? O povo entende muito de Bíblia, diz que a gente não entende de oração, mas entende de Bíblia. Não é uma incoerência isso, Bom, só mostra que não entenderam ainda o que nós entendemos, mas é Bíblia, é Bíblia. O segundo conselho que John Piper dá, ele diz assim: olha, nunca seja, quando você vai falar sobre calvinismo, estridente, mas gentil. E isso afasta de nós aquela perspectiva de arrogância. Por quê? Porque quem vai convencer as pessoas da verdade é o próprio Deus, pelo seu Espírito, na luz da palavra. Não adianta você brigar, esbravejar,
Você tem que falar com convicção, com firmeza e deixar Deus trabalhar. Então ele disse: não seja um crente estridente. Tem gente que é assim. Ele dá mais um conselho, mais dois na verdade, que eu queria ressaltar. O penúltimo é assim: olha, fale de seu próprio quebrantamento com respeito a estas coisas que você fala. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: como é que você vai falar sobre a soberania de Deus se você mesmo não se submete à soberania de Deus? Como é que você vai falar e ousa falar das grandezas de Deus se você mesmo não entende o que é se submeter à vontade soberana do Senhor? Então ele disse: fale daquilo que você vive. Isso é experiência com o Senhor. Isso é muito importante. Então ele está dizendo: não adianta você articular de modo maravilhoso todas as doutrinas que são verdadeiras, quando você é observado na sua prática diária sobre aquilo que você está dizendo e revela uma incoerência. Então ele disse: fale do que você vive, do que você experimenta, porque aí você vai ter as duas coisas casadas, né? Tanto a verdade do que está sendo dito, quanto a experiência com aquilo que está sendo dito. E isso também é bíblico. E o último conselho que eu queria que você observasse, que ele diz é o seguinte: olha, quando você vai falar sobre o calvinismo, você tem que estar preparado para as críticas, porque serão levantadas muitas. E uma delas, talvez a que mais nos atinge, é que diz que quem compreende a doutrina calvinista não evangeliza. Então é a falha evangelística. Diz: olha, você crê tanto na soberania de Deus, tanto na eleição, que você nem evangeliza. E aí está outra incoerência bíblica, porque lembre que no início, foi que eu falei, que tudo que você falar deveria ser o quê? Calcado na Escritura. Vamos ver um exemplo aqui, por favor? Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Será que se nós concebermos a doutrina da eleição, não evangelizaremos? Será? Ou será exatamente o contrário? A doutrina da eleição será um motivo a mais para nós evangelizarmos. E lembre do princípio que eu coloquei no início, né, citado por ele: tudo que você for falar seja estritamente o quê? Bíblico. Então em Romanos capítulo 10, por favor, veja comigo. Eu vou ler a partir do verso 9, tá bom? Então aqui eu estou respondendo àquela crítica que diz que se você é calvinista, você não evangeliza. Eu vou mostrar na Bíblia que não é assim, tá? Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre o judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Se o texto parasse aqui, aí você poderia afirmar, como alguns afirmam injustamente: quem é calvinista não evangeliza porque ele crê que as pessoas serão salvas tão somente pela ação do Senhor, sem o uso dos meios, no caso que Deus estabeleceu, a pregação da palavra. Estava certo, mas não é aí que para o texto. Olha o que diz o restante, por favor. Para ser salvo tem que invocar o nome do Senhor. Agora veja, verso 14. Como porém invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de quem nada o quê? Ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem o quê? Enviados. Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o quê? Coisas boas. Olha para isso. Se você é um calvinista mesmo, bíblico, e seria uma inconsistência de termo, né? Um calvinista que não fosse bíblico, você vai evangelizar, porque você entende que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Então, você esteja preparado para receber crítica. Mas se por um lado você tem que estar pronto para isso, por outro, a sua convicção tem que ser grande naquilo que Deus tem feito na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Então, você precisa se alegrar em Deus, porque Ele lhe trouxe para um lugar onde a palavra de Deus é anunciada com fidelidade, onde há um sistema doutrinário que está de acordo com a palavra de Deus e cujas implicações práticas se observam em nossa vida em todas as áreas, desde o meu relacionamento pessoal com Deus até o meu relacionamento com a criação, pois até isto traz influência. Quer ver? Abra sua Bíblia aí, por favor, em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Se você for um verdadeiro cristão bíblico, calvinista, você vai entender que todas as coisas foram criadas para a glória do Senhor, e como tal, a sua interação faz você perceber até a própria natureza de modo diferente. Lembre que quando Deus nos criou, Ele colocou a Adão no jardim do Éden para cultivar e guardar, então ele teria que se relacionar com a criação. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre Cristo, Colossenses capítulo 1, por favor, veja comigo, diz assim, eu vou ler a partir do verso número 15, tá? Colossenses 1,15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Agora veja, tudo foi criado por meio dele e... Então, a criação é de quem? É minha? É da humanidade? Não. A criação é do... Então, até o que eu faço com a criação deve ser guiado pelo que Deus me ordena fazer. Então, se você é um calvinista, portanto, alguém que é fundamentado na Escritura, você tem que entender que tudo na sua vida deve ser guiado pela verdade. Que tudo deve ser fruto não de uma abstração, mas de algo que você compreendeu e põe na prática. Que a despeito das críticas que você vai receber, inclusive de não ser um evangelista, você deve ouvir isso, mas não esmorecer, pelo contrário, entender que a Escritura diz exatamente o contrário, porque toda a nossa vida é permeada pelos fundamentos da palavra do Senhor. Então, preambularmente, John Piper traz essas instruções que são muito preciosas para nós, para que a gente possa entrar então nesse assunto tão importante. Esteja preparado para ser bíblico, esteja preparado para reconhecer a soberania de Deus, esteja preparado para ter uma vida de experiência com Deus à luz do ensino da palavra do Senhor, esteja preparado para receber críticas muitas vezes, algumas delas injustas, mas esteja preparado acima de tudo para viver para a glória do Senhor, ok? Irmão Marcelo aqui, por favor. Aí, enquanto o microfone chega, eu separei aqui algumas frases de pensadores que estudaram sobre calvinismo também e concluíram o assunto dizendo algumas coisas que eu já, depois de ouvir a fala dele, passarei para vocês. Diga, querido. Pastor, aqui no nosso meio, acredito que para a maioria das pessoas fica claro quando a gente se refere ao termo calvinismo, né? A gente... no estudo da palavra, a gente muitas vezes monta nos ombros desses gigantes para olhar ali além do que a gente, na nossa limitação atual, tem, em detrimento do que já foi estudado. O que eu vejo é que muitas vezes a gente se apegar a esses rótulos termina criando algum tipo de muro, porque... O que aparenta para o pessoal externo é que a gente está está lendo, se aproximando do sagrado a partir das lentes dessas pessoas. E para nós é claro que o que não é verdade. A gente entende o corpo doutrinário das Escrituras, e muitas vezes por ter ficado famoso
é o termo calvinismo, a gente se apega a esse rótulo. E que muitas vezes é uma doutrina que foi cunhada antes mesmo de Calvino, né? Uhum. E aí, a minha dúvida é correto a gente, às vezes, Se identificar? Isso. Não se identificar? Ou muitas vezes evitar essa rotulação para a gente não criar nenhum tipo de barreira, até mesmo numa evangelização de uma pessoa de uma outra denominação, mas que tem um corpo doutrinário ali estranho à própria Escritura. Tá. Eu vou ler uma frase aqui que o Spurgeon escreveu, dentro dessas frases que eu separei, onde ele fala sobre o calvinismo. Ele diz assim, ó: o calvinismo é a velha verdade que Calvino pregava, a verdade da Escritura, que Agostinho pregava, que Paulo pregava, e a verdade que tenho pregado até hoje. Ou do contrário, seria falso com a minha consciência e para com o meu Deus. Então, quando alguém se diz calvinista, ele está falando de um sistema doutrinário harmonioso, lógico, que engloba as doutrinas da Escritura e que traz uma aplicabilidade para a nossa vida em todos os aspectos, como tenho dito. Então, eu não posso ter receio de afirmar que, de fato, creio assim. Mas eu preciso dar o passo além e dizer que esta crença não foi só fruto de uma reflexão de Calvino, mas é a verdade que foi sendo trabalhada ao longo de toda a história, inclusive da própria Escritura. Pois, como acabei de falar aqui em Romanos 9, fala sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus não é a doutrina de Calvino, ela é de Deus. Ela é bíblica. Então, eu não posso ter receio de me identificar com esse tipo de ensino. Agora, quando eu vou evangelizar alguém, quando nós vamos evangelizar, eu não deveria começar falando de Calvino, mas de Cristo, porque Cristo é quem salva. Agora, o sistema de pensamento que eu vou usar para falar àquela pessoa de Jesus, certamente refletirá o pensamento calvinista. Então, eu não abordo falando de Calvino, porque Calvino não salva, mas eu tenho dentro de mim, e haverei de falar a esta pessoa, que aquilo que a Escritura apresenta foi sendo desenvolvido, não que estava imperfeito, tá? Sendo tratado ao longo da história, de modo que a gente pode chegar hoje e ter esse corpo sólido doutrinário, e não podemos nos envergonhar disto. Por exemplo, falando aqui, né, dos 5 pontos, né? Tulipe, na verdade. Nós cremos na depravação total? Sim ou não? Você vai se envergonhar de falar disso? Ou você crê que o homem não foi completamente atingido? Mas aí colocou-se o nome, total depravação. Não foi Calvino que fez isso, tá? Foi a organização depois, logicamente, com o sino de Dort. Eu vou crer na expiação limitada ou ilimitada? Eu vou crer, em outras palavras, que Cristo morreu para salvar todo mundo ou só o seu povo? Só o seu povo. Eu não posso abrir mão disso, porque senão eu estou abrindo mão das doutrinas que estão postas na Escritura. Agora, logicamente, quando você sistematiza isso e fala, isso pode criar, como o irmão falou, uma barreira. Aí vai dar sabedoria para abordar o assunto sem negociar esses valores que nós defendemos, que são bíblicos. Tá bom? Agora, de fato, existe restrição nesse sentido, de gente que vai querer, não quero falar, porque você só é Calvino e tal, e não é isso. Inclusive, já deixo o convite aqui para a Semana Teológica, que vai falar sobre a salvação pelas obras em Calvino. Já pensou? Então, venha para você aprender sobre isso. Será que Calvino falou pela salvação pelas obras? E você vai entender que isso é bíblico e que ele expôs claramente, e a gente precisa crer nisso. Agora, obra de quem? Obra de quem? Então isso precisa ficar definido na nossa cabeça. Eu não posso ter vergonha de reafirmar isso. Por exemplo, quando você está na sua escola, lá no seu trabalho, que alguém pergunta se você é crente, você diz o quê? Só que é crente ou você diz sua denominação?
Você diz assim, não vamos botar placa de igreja não, porque isso pode impedir, eu não vou dizer o que eu sou. Tudo bem, aí a pessoa pega você nesse padrão maior, tá? Esse escantilhão enorme. Aí diz, já que você não se definiu, então vamos ali que a gente vai fazer uma oração para salvar o povo. Mas você vai orar? Você não se definiu. Mas é uma oração daquela bem poderosa. E aí começa a falar em outros idiomas, e você lá no meio. Você vai fazer isso? Não, porque você tem uma identidade. O nome do meu pai é José Carlos, da minha mãe é Jair. Eu não posso ser chamado pelo nome de outro pai ou de outra mãe, não tem condições. Então você que é cristão presbiteriano, você precisa se identificar como presbiteriano, é a sua identidade. Você crê de uma determinada forma. Isso quer dizer que o outro é mais crente ou menos crente? Não. Que o outro é salvo? Não. Mas você entendeu e crê e tem que professar isso. Você não pode se envergonhar da sua identidade, a não ser que você não creia assim. Não acredite dessa forma. Aí é outro assunto, é outra instância. Então lembre bem do que Spurgeon falou. Olha, essa verdade que Calvino prega foi a verdade que Agostinho pregou, foi a verdade que Paulo pregou, que os profetas pregaram, é que nós pregamos, a mesma verdade, está aí posta. E diz sobre o quê? Soberania de Deus, que é um ponto doutrinário nosso. Tem uma outra frase que eu também, essa aqui foi do Paulo Anglada, ele disse assim, ó: o calvinismo é a síntese da doutrina dos reformadores, que por sua vez é a redescoberta da pregação apostólica do evangelho bíblico. Olha, irmãos, você pode falar o que quiser, mas quando você lê um escrito verdadeiramente calvinista, você vai ver a Bíblia ali dentro. Você vai ver Deus falando através daqueles homens, na medida em que eles escrevem sobre determinado assunto, fundamentando na palavra de Deus. Não é um suquinho ralo, não. É caldo grosso. É Bíblia corretamente lida, entendida e explicada, e mais aplicada. Então você é calvinista, você tem que ser alguém bíblico. Você tem que se devotar à leitura e meditação da Escritura, para poder compreender estas verdades, ok? Então ele diz, olha, o calvinismo é a síntese da doutrina dos reformadores, que por sua vez é a redescoberta da pregação apostólica do evangelho bíblico, e também é confessada na maioria das confissões de fé protestantes. O calvinismo, portanto, são as antigas doutrinas da graça. Nós acabamos de estudar aqui, semana passada, com o pastor Alexandre, a última lição sobre a nossa confissão de fé. Vocês viram quantos assuntos a gente tratamos? Nós tratamos? Nós falamos sobre Escritura, nós falamos sobre Deus, nós falamos sobre salvação, e dentro de salvação falou de vocação eficaz, justificação, santificação, arrependimento. Nós falamos sobre igreja, nós falamos sobre questão de política, sobre ensino, sobre disciplina, sobre casamento, sobre a vida depois da morte. Todas as áreas praticamente da vida foram tidas, lidas e estudadas. Por quê? Porque é um sistema de doutrina bíblico. Então você não pode se envergonhar disso. Não pode. Ok? Uma outra frase que eu quero destacar é dizer assim, ó. Ouça bem isso, tá? Para você não esquecer mais nunca. Todo sistema teológico conhecido como calvinismo é o resultado natural, lógico de duas doutrinas. Ó, resultado natural e lógico de duas doutrinas. Quais são elas? Primeiro, a queda do homem e a soberania de Deus. Ó, soberania de Deus e a queda do homem. Então tudo está formulado a partir desses pilares. Se você entender isso, naturalmente você vai entender como tudo está sendo processado. Diga, filho. A minha fala é mais no sentido, tipo assim, por exemplo, são doutrinas que são mais antigas, conforme o senhor revelou, elas foram só sendo reafirmadas. Aí você imagina chegar à seguinte situação: o senhor tem pregado aqui biblicamente,
juntando o corpo doutrinário de tudo aquilo que nós cremos e tem sido exposto aqui o texto sagrado. Aí só imagina a seguinte situação: daqui 200 anos, os presbíteros do futuro aqui se juntam aqui em concílio e disseram: não, nós vamos estudar aqui o pensamento de reverendo Alex, e a partir disso, não, nós somos alexistas a partir. Eu espero que não faça uma loucura dessa, mas se pois é nesse sentido também. Mas se tudo que eu disser for bíblico, deve se estudar. Eu espero que eles não idolatrem, mas se tudo que disser for bíblico e estiver amparado, observe bem, na escritura e no desenvolvimento doutrinário ao longo da história, deve ser estudado e ensinado. Eu não posso ter receio nem da escritura, de modo algum, e nem da história. Quer ver um exemplo? A nossa crença sobre quem é Cristo, sua dupla natureza, sua obra, está posta aqui. Mas não teve a necessidade de acontecer concílios ecumênicos para tratarem, decidirem e firmarem o que nós cremos? E nós não temos que estudar o que esses concílios estudaram? Temos. Se temos. E ai de nós se não estudar. Porque esses homens foram usados por Deus para formular aquela doutrina, sistematizar, aquela doutrina que estava aqui posta. E que foi alvo de ataques de falsos irmãos muitas vezes. E como é que eles responderam? Bíblia e formulação doutrinária. Eu não posso negar isso, tá bom? Então não tenha receio de ser um alexiano, se o alexiano for bíblico. Mas eu não quero essa idolatria não, tá? A fala é não em relação ao texto sagrado, o texto está correto. Não, mas aí a gente não se apega a isso não, mas você precisa se identificar com alguém, porque, se eu chegasse aqui no púlpito, já te passo, pastor, e dissesse assim: irmãos, eu sou um pastor, exemplo, viu? Eu sou um pastor presbiteriano, mas assim, eu tenho que confessar a vocês, rapaz, agora é perigoso, né, esse negócio, porque a pessoa faz o recorte, né? Bom, mas vocês vão entender, e eu espero que vocês me defendam. E eu disse assim: rapaz, eu sou arminiano. Não creio na soberania de Deus para a salvação. Eu creio que Cristo morreu para todos, por todos. Eu creio que as pessoas podem perder a salvação. Já pensou se eu dissesse isso? Porque é isso que o arminiano crê. Então, só se eu dissesse eu sou arminiano, só se eu dissesse só isso aqui, isso já seria suficiente para esse conselho aqui, com a graça de Deus e sabedoria de Deus, já se levantar e dizer: pastor, sinto muito, ou o senhor revê isso, ou vai ter que sair, porque nós não somos arminianos, nós não somos a igreja arminiana. Então veja, aquela identificação, ela não é de todo ruim, no sentido de que, se não se constituir numa idolatria do termo, eu preciso me identificar com ela. Agora, se cair na idolatria e dizer assim: eu sou calvinista, porque uma vez eu ouvi uma pessoa, um homem muito sábio, bem informado também, né? Ele disse assim: olha, o que me preocupa hoje, e aí eu acho que vai na esteira que você está dizendo, é que tem pessoas hoje que amam mais Calvino do que a Cristo, só que Calvino amou mais a Cristo do que a ele mesmo. Então, a gente fala desses homens, a gente louva a Deus por cada um deles, mas nós não amamos esses homens como ao Senhor, porque eles não são. Não podemos fazer isto. Mas damos a honra devida. Foram homens que tiveram a sua envergadura teológica aí posta, testada, e ainda sobrevivem. Por quê? Não por causa deles, mas porque, pelo que formaram e fizeram, estava baseado na Escritura. Esse é o ponto. Então, se for para identificar Calvino a ponto de eu me tornar um ídolo, tê-lo como ídolo, não. Porque nem ele foi assim, ele não queria isso. Ele mesmo não queria isso. Você lê
uma série de cartas que ele manda para os pastores de Genebra, que ele vai falar sobre a vida humilde de um pastor, sobre a relação desses pastores com ele. Rapaz, é um negócio fabuloso. Por quê? Porque ele amava Jesus. Então, o conhecimento dessas doutrinas, inclusive do que eles produziram, deve me conduzir a amar a Cristo, a honrar ao Senhor, a ter em autoestima a palavra de Deus, embora reconheça a validade e importância desses escritos. Pastor. Pastor, essa discussão, ela também tem como pano de fundo um momento próprio nosso, que é o relativismo do nosso tempo, que leva a esta preocupação. Estou dizendo que é o caso do Marcelo, mesmo porque ele não está querendo entender essa questão. Porque na nossa geração, você ter uma posição definida sobre qualquer coisa é reprovável. Seja outro. Ou outro. E isso é um grande problema hoje em dia, como o próprio Sproul disse, todos nós somos teólogos. A questão é se nós somos bons teólogos ou maus teólogos. E como é que você se define um bom ou mau teólogo? Testando o seu pensamento teológico, né? Então, essa é uma questão importante. Quando eu tenho receio dessa definição, eu estou lidando com duas questões. Primeiro, eu estou aceitando o ambiente relativista do meu tempo, que não gosta de rótulos. Segundo, que eu estou lidando com uma ilusão de que é possível você ser um teólogo, ou seja, você ter uma compreensão da Bíblia a parte do sistema doutrinário. Exato. Uma outra questão pontual é que nós temos que admitir, né, a Escritura é o texto revelado, inspirado, inerrante e infalível por Deus, e toda a verdade só pode proceder dela. Mas qualquer afirmação que nós fizermos, qualquer uma, Jesus Cristo é Deus, qualquer afirmação é uma afirmação lógica. E a teologia é um processo histórico que se desenvolve, ora mais, ora menos, conforme as circunstâncias do tempo, mas que se desenvolveu e continua se desenvolvendo. E uma última coisa nessa discussão, fica claro para nós que calvinismo, o verdadeiro calvinismo, não é João Calvino. É um sistema de doutrina que foi resgatado e desenvolvido com uma grande influência de Calvino, mas de todos aqueles que junto com ele fizeram isso. Então, quando nós usamos o termo calvinista, não é no sentido de seguir os escritos de Calvino só, mas é de todo um sistema doutrinário reformado, que é esse nome de calvinismo, e que transcende muito João Calvino, muito mesmo. Perfeito, isso aí. Então, seguindo essa esteira, por exemplo, quando a gente pensa nessas doutrinas, parece que elas surgiram só ali no período da Reforma, e não é isso. Por exemplo, nós temos os pré-reformadores. Eu vou citar aqui o nome de alguns deles e o período, só para você ter uma ideia, que isso não surgiu só ali em 1500, não. Então, de 1140 a 1217, houve um homem chamado Pedro Valdo, e ele já trazia consigo doutrinas reformadas, no século de número 12 e 13, está lá, antes de Calvino, século 16. Você tem um outro homem chamado John Wycliffe, de 1324 a 1384, foi o período de existência dele, está lá, século 14, existente, já atuando, falando, defendendo as doutrinas bíblicas. Você tem John Hus, de 1372 a 1418, não é? Também um pré-reformador. Então, a história se processa antes de Calvino, e esses homens já eram levantados pelo Senhor para defender estas mesmas doutrinas, e todos eles defendendo a verdade bíblica contra um sistema estabelecido contrário à Escritura. Além disso, diante aqui, inclusive do que o pastor falou, você tem aqueles irmãos que vieram pós-reforma, que também sistematizaram a doutrina, que são chamados os pós-reformadores, especialmente aqueles irmãos do período
pós-reforma, chamados puritanos, que desenvolveram a doutrina também de modo belíssimo, sobretudo no aspecto experiencial. Então, quando você é um crente que entende a dinâmica da ação de Deus, inclusive à luz da história, irmãos, não tem como você abrir mão de que você precisa ter um sistema doutrinário bem formulado, calcado na Escritura, com o qual você necessariamente vai ter que se identificar, porque não tem como você ser um nariz de cera. Você precisa ser, a não ser que a sua identidade seja essa, eu sou um nariz de cera, né? Então você vai dizer, não, eu não me identifico com nada e me identifico com tudo. Tudo pode, tudo é possível. Não pode ser assim. Inclusive, quando você vai fazer sua profissão de fé, você assume diante de Deus a responsabilidade de quê? De conhecer, advogar um sistema doutrinário específico que difere de outras denominações. Então vamos lá pensar numa coisa básica. Você crê que está aqui, que salvação é pelas obras, suas obras, ou pela graça de Deus? Pronto, só essa pergunta aí já coloca você em um outro extremo da crença, por que não dizer mundial. Só isso aí. Quer ver outra coisa? Você quer que a Bíblia é a palavra de Deus? Inerrante, suficiente, autoritativa, ok? É a revelação de Deus para nós. Então vamos lá. Você crê em novas revelações além da palavra de Deus? Não. Você já dividiu também. Então, queira ou não, você precisa se identificar. E nessa identificação, você vai ter que se posicionar. Vai ter que se posicionar. Ok? Aí, irmãos, quando a gente observa este aspecto desse sistema doutrinário amplo, você tem 3 vertentes que vão nos conduzir do ponto de vista prático. Primeira delas, então esse sistema de doutrina abrange 3 coisas. Primeira, o nosso relacionamento com Deus. Então, esse sistema de doutrina vai nortear o meu relacionamento com quem? Com Deus. Então, eu vou entender quem Deus é, quais são os seus atributos, vou entender de trindade, como que ele se relaciona comigo, ok? Abra sua Bíblia aí, por favor, em Isaías capítulo 57, livro do profeta Isaías, capítulo 57. Veja um exemplo, à luz desse texto bíblico, sobre como o conhecimento de Deus que emana, logicamente, da Escritura, formulado pelo sistema doutrinário, norteia essa minha perspectiva. Isaías 57, abriram? Verso de número 14, vou ler a partir daí. Dir-se-á: aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz. Agora observe bem quem é Deus aqui a partir da percepção do profeta Isaías: o alto, o sublime, aquele que habita a eternidade e que tem o nome de... Então a minha perspectiva, é o Deus transcendente. Então Deus está para além de mim. Mas ao mesmo tempo o profeta tem uma outra percepção, igualmente verdadeira: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Ele está lá e está cá ao mesmo tempo. É o Deus imanente. Então veja que a minha percepção, a partir da revelação de Deus, da ação do Espírito Santo de Deus, faz com que eu tenha um relacionamento com Deus, que ao mesmo tempo eu posso me dirigir a Ele em oração por meio de Cristo Jesus, sabendo que Ele está habitando a eternidade, mas eu posso dizer também que Ele está comigo, dentro de mim, no nosso meio. Então o conhecimento de Deus que vem dessa doutrina, me faz ter essa percepção de relacionamento com Deus. Foi o Deus que regulou o meu relacionamento, inclusive com leis. Agora abra, por favor,
a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Você vai ter aí os 10 mandamentos, e você vai perceber com muita clareza que os primeiros 4 mandamentos regulam o meu relacionamento com Deus. Ele diz que não há outro, que eu não posso erigir outro, que eu não posso tomar o nome de Deus dele em vão, e que eu tenho que ter uma relação de guardar um dia específico para ele, não que os outros não sejam, tá? Então veja aí. Eita, esse período de eleição é terrível, né? Toda hora é um carro. Vamos lá. A gente devia fazer assim, né? Todo que botar carro a gente não vota. Sujou a rua, não vota. Não era? Porque eles não limpam, mas sujam, né? Vamos lá. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o quê? Então é o Deus que está habitando no alto e sublime trono, é o Deus que está comigo, é o Deus que regula o meu relacionamento com Ele. Onde é que eu aprendo isso? Na palavra de Deus, e esse sistema estabelece isso. É o Deus soberano, maravilhoso, único, vivo, verdadeiro, santo, sábio, que tem todo o conhecimento, do qual eu não posso me ausentar. Salmo 139. A quem eu devo prestar contas? Então aqui está o pilar, a soberania de Deus. E quanto mais eu conheço esse Deus, maior deve ser o meu reconhecimento da soberania dele. Tá bom? Segundo aspecto, a relação com o homem. Então, quando eu entendo o calvinismo corretamente, eu passo a me relacionar melhor com Deus e também me relacionar melhor com quem? Com o homem. Abra a Bíblia aí, por favor, em Gênesis capítulo 9. Eu vou ler esse texto, visto que dentro dessa nossa aula hoje ele é bem emblemático, porque é o texto que surge logo após o juízo de Deus com o dilúvio. E Deus dá uma orientação ali a Noé e aqueles que saem da arca, sobre o tipo de relacionamento que eu preciso ter com os homens, tá? Com a humanidade, de modo geral. Gênesis capítulo 9, por favor. Eu vou ler a partir do verso de número 3. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comerás. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos, o quê? Nela. Veja, logo após o evento da queda, quando Deus então tira a Noé e sua família da arca, ele retoma aquilo que foi posto em Gênesis capítulo 1 e 2, não é? Que é exatamente a criação e a procriação. Mas há um aspecto interessante aqui, que é da preservação da vida. Então Deus já disse que eu preciso cuidar do homem. Há um tipo de relacionamento onde eu vou olhar para ele, e aqui está o ponto essencial, como imagem e semelhança de Deus. Então eu não posso fazer o que eu quiser com o homem. E aí vem um tema muito polêmico hoje, né? Que estava preparando, meditando e pensando. Se eu não posso fazer o que eu quiser com o homem,
Então, qualquer ser humano, independente do período de vida que ele esteja, ele deve ser o quê? Preservado. Eu estou falando de quê? De quê? Exatamente. Então, esse sistema me faz colocar a Deus em primeiro lugar, mas entender que aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus devem ser preservados. Então, voltando àquela questão do evangelismo, se eu entendo que o homem foi imagem e semelhança de Deus, criado assim, eu vou ter prazer na morte dele? Ou vou desejar que ele seja alcançado pelo Senhor? Então, se você for um bom calvinista, você vai amar a Deus acima de todas as coisas, mas vai amar ao próximo como a ti mesmo. E uma das razões, ou melhor, um dos efeitos disso vai ser a evangelização de pecadores. Essa é a necessidade maior. Mas você também terá compaixão dos que sofrem. Então, se você vê alguém precisando de pão, você vai fazer o quê? Se ele estiver precisando de uma roupa, ajudar. Por quê? É porque eu sou calvinista. Não, é porque você é bíblico. E o calvinista é bíblico. E ele entende a relação que Deus estabeleceu com a humanidade. E por favor, não me entendam por mal. Abra a Bíblia aí em Tiago capítulo 2. Veja se não é isto. Tiago capítulo 2. Verso 14. Veja só como a minha relação com Deus modela a minha relação com o próximo, visto que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Diz assim, ó, meus irmãos, Tiago 2,14. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Está vendo? Então a minha percepção sobre quem é o homem, e o meu dever que tenho diante de Deus, de cuidar dele, porque é a imagem e semelhança de Deus, faz com que eu deseje não somente a salvação dele, mas também vê-lo suprido naquelas que são as suas necessidades básicas. Eu sou movido de compaixão. Aí você tem que perguntar, será que eu tenho esse tipo de perspectiva? Então, com Deus, com o próximo. A terceira, com o mundo. Deus nos colocou no jardim do Éden, em Adão, e deu-nos o dever de cultivar e guardar. E ali estão encerrados, dentro daquela porção bíblica, 3 mandatos, né? O mandato social, relacionamento com o próximo. Não, esse é o primeiro, né? O espiritual com Deus, o social com o próximo e o cultural com a natureza. Então Deus colocou para guardar as coisas. Então, por exemplo, quando você lê o livro de Provérbios, você vai ver que lá é ordenado até cuidar dos animais. Mas não é para você abrir um pet shop não e dizer que você é pai pet, não, não é isso não. É pela compreensão que você tem de que a criação, para além daquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, também é alvo dos meus cuidados. Então, quem é que deveria ter o pensamento ecológico mais aguçado dentro do universo dos cristãos? Um calvinista. Por quê? Porque ele entende que, sendo criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi colocado como vice-regente ali, para cuidar da criação. Então ele não pode sair por aí usando tudo à torta e à direita. Ele tem que fazer isso debaixo da orientação do Senhor. Então, até para cortar uma árvore, você deveria pensar 2 vezes. Não é porque a árvore é Deus, não. Mas por que eu vou cortar esta árvore? Em que isso vai ajudar a humanidade?
não para satisfazer seus deleites pecaminosos. Por que eu vou fazer isso? Agora, não pode chegar ao absurdo, como eu vi aqui, por exemplo, na rua, do lado da sua casa, que tinha uma pista, o asfalto passava, aí quando chegava no lugar da árvore, abria o espaço, passava o canteiro e a árvore bem no meio da pista. Se alguém vier com um carro ali, bate e morre. Qual é o mais importante, a árvore ou uma pessoa? Não, mas é porque é uma árvore centenária. Estão de brincadeira, só pode. Só pode. Então veja, a nossa mente, quando ela é ajustada segundo a Escritura, que é exatamente esse sistema aqui formulado que nós cremos, muda tudo. Muda a minha relação com Deus, muda a minha relação com o próximo e até com a natureza. Então eu não vou sair por aí chutando cachorro, mas entre salvar um cachorro que está matando uma pessoa e a pessoa, você fica com quem? Está vendo? Parou para pensar 2 vezes. Se for o meu xodózinho, como é que faz isso? Se eu tiver que controlar a população, por exemplo, de um animal que está acabando com a lavoura, o que eu vou fazer? Pensem sobre isso, irmãos, porque são exatamente essas implicações que você tem que ter a partir da Escritura. Você precisa pensar sobre isto. Esse é o efeito de você ser bíblico e, portanto, calvinista. Mas vamos adiante, irmãos. Aí eu vou aqui sugerir, irmãos, um retrato da nossa igreja hoje para mostrar a relevância deste assunto hoje, tá? Por que eu deveria estudar esse assunto? Por que a gente precisa voltar e revisitar isso? Primeira coisa, abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 16, verso 18. Você tem que entender que a igreja, ela, desde o Éden, Mateus 16, 18, ela está sob ataque. Ok? A igreja está o quê? Sob ataque. Você sabia disso? Desde o Éden. Mas Cristo dá uma garantia. Veja aí Mateus 18, verso de número 18. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não o quê? Prevalecerão contra ela. Então, a despeito de saber disso, que a igreja vai prevalecer, mas eu não posso fechar os olhos para as dificuldades que existem. E uma delas está exatamente no âmbito do pensamento. Você tem que entender que muitas vezes as lutas que travamos e perdemos está aqui, por falta de um pensamento, de uma mente calcada na Escritura, muitos têm se perdido. A igreja, ela vai ser vitoriosa por causa de Cristo, mas tem luta. Abra sua Bíblia aí, por favor, 2 Coríntios, para você entender o raciocínio que eu estou querendo lhe conduzir. A igreja está sob ataque, ela é vitoriosa, mas eu preciso entender que existe uma luta. E essa luta se dá em qual âmbito? 2 Coríntios capítulo 10, por favor, verso 3. Qual é o âmbito da luta? Você acha que a gente vai pegar em arma, pá, a lutar? Se a luta for isso, meu filho, você está perdido. Como é que a gente não tem nem arma? Como é que vai ser? Com pau, porrete, foice? Mas a luta não é nesse sentido. Então por que você precisa estudar? Por que você precisa entender essa doutrina? Crer, saber articular, ter no seu coração. Por quê? Leiam aí, por favor, a partir do verso 3, todos juntos. Porque embora não militamos, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Até aqui. Então por que você precisa estudar? Porque a nossa grande batalha é aqui,
Aí você não quer estudar, você acha, não precisa não saber dessas coisas não. Não precisa? Pois você vai sucumbir. Você vai ser levado por esses pensamentos. E daqui a pouco você está começando a fazer coisas que você julgava que não faria. Por quê? Porque o seu pensamento foi tomado. Então pense sobre isso. Nesse sentido, a igreja sob ataque, e as nossas armas são, poderosas de Deus para anular sofisma, um tipo de pensamento que confunde a sua mente, como tem confundido a mente de muitos. Primeira coisa que você vai se esbarrar é que no mundo tem uma sabedoria do mundo. O mundo vai apresentar uma sabedoria própria dele, que não é a sabedoria de Deus. Então, quando você estuda esse assunto, você vai ter a sabedoria de Deus para enfrentar a sabedoria de quem? Do mundo. Abra sua Bíblia em Tiago, por favor. Tiago, vamos voltar lá nele novamente. Capítulo 3. Tiago, capítulo 3, verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas. Então veja, ele está associando sabedoria com procedimento. Olha aqui para mim, tudo que você faz tem um pensamento por trás. Meu professor, Reverendo Vadislau, disse: você sabia que toda prática tem duas teorias? Por que ele está dizendo isso? Porque tem gente que diz assim: eu não gosto de teoria, eu sou uma pessoa muito prática. Já ouviu gente que diz isso? Eu sou muito prática, eu não gosto de teoria não. Tá bom, ele disse: pois olha, você tem que saber que toda prática tem duas teorias. Primeiro, a teoria é para você fazer aquilo. Segundo, a teoria é para você explicar o que você fez. Então, para cada prática, você precisa de quantas teorias? Aí você não quer teoria. Você não quer estudar. Pois o mundo vai mostrar uma sabedoria, vai trazer uma teoria em vários canais que você vai receber. E logo você vai estar fazendo aquilo que você julgava que não faria. Por quê? Porque você não trouxe a sua mente cativa a Cristo. Isso é sério, irmãos. Sabe qual é a minha maior dificuldade hoje em aconselhamento? É desconstruir padrões mentais. Sabia? Essa é a maior. Não é dizer a pessoa que a Bíblia diz não, porque ela já ouviu. Mas o que ela ouviu foi confrontado com a sabedoria do mundo, e ela construiu um padrão mental contrário à palavra de Deus, e essa é a maior dificuldade. Primeiro, porque é difícil de reconhecer. Segundo, porque uma vez reconhecido, quando a pessoa coloca para fora, já está amalgamado e alicerçado. Ela só está expondo agora aquilo que ela já está dentro. Então agora vão ter duas dificuldades. Uma do pensamento e a outra do prazer que a prática trouxe. Mais difícil. Por isso você tem que entender o que é que as pessoas estão pensando. Que sabedoria ela está trazendo ali? E lembre que a sabedoria do mundo recebe nome, é estutícia. E aí Deus diz, olha só, em Tiago, verso 14: se pelo contrário, tendo em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem imitais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e o quê? Demoníaca, pensando segundo o mundo. Então por que você tem que estudar esse assunto? Porque você vai lidar com pessoas que pensam segundo o mundo, e talvez você mesmo esteja enfrentando, dentro do seu ser, pensamentos mundanos. E você precisa entender essa doutrina. Então, por exemplo, você pode confiar em seu próprio coração? Por que não? Responda biblicamente. Porque o quê? Enganoso é o coração e desesperadamente o quê? Mas você já ouviu no mundo dizendo assim: siga seu coração. Aí ele tira a ideia do coração e diz: siga o que está dentro de você. Você acha que tem poucas pessoas na igreja que tem esse tipo de pensamento? Tem
mais do que você imagina. Mas essa não é a sabedoria de Deus. Essa é a sabedoria do mundo. Isso está relacionado com a doutrina calvinista. Total depravação. Aí você não quer estudar, mas vai falar. Siga o seu coração. Vocês estão percebendo? Então, por que eu devo estudar isso? Porque você vai viver em um mundo onde a igreja está sob ataque. E eles querem desfazer isso. É a tentativa. Você tem que ter a sabedoria de Deus. Segunda razão, porque o mundo traz uma teologia. O pastor agora falou, citando o livro do Sproul, né? Somos todos teólogos. Todo mundo é teólogo. Olha, esses dias eu estava na academia, lá na esteira, conversando com uma pessoa ao lado. Aí o pessoal lá chama, pastor. Aí ele perguntou, você é pastor mesmo? Eu disse, sou. Aí ele disse, de qual igreja? Eu disse, e você? Aí ele disse, eu sou ateu. Aí eu cá comigo, graças a Deus. Do meu lado ali. É um mundo que nós vivemos. E ele tem a teologia dele. Qual é a teologia dele sobre Deus? Ateísta. Então, até para negar Deus, tem que conceber a existência dele. Ateísta. Mas ele tem um pensamento sobre Deus. Qual é o seu? É de um Deus soberano? Ou uma marionete na mão dos homens? É um Deus que escolhe quem ele quer salvar e sustenta até o fim? Ou um Deus fraco que está à mercê dos meus sentimentos? Então o mundo tem uma teologia, você tem que ter a sua. Se ela for frágil, você não vai resistir. Terceira coisa, preste bem atenção para você. Compromisso com o mundo. Irmãos, nós temos um compromisso com o mundo. Ouça bem o que eu vou dizer. Não é mundanismo. Mas você tem um compromisso criacional e redentivo com o mundo. Então você é posto no mundo para ser, Cristo vai nos ensinar, Mateus 5, sal e luz do mundo. Como é que você vai fazer isso? Com armas? Não. Com a pregação da palavra de Deus e a vivência que acompanha essa pregação. Lembre dos apóstolos, disseram dos apóstolos, né? Eita, hoje eu passei. Disseram dos apóstolos. Esses homens estão transtornando o quê? O mundo. Como foi que eles estavam transtornando o mundo? Pregando e vivendo como crentes. Então você tem que estudar isso, porque você tem um compromisso com Deus, que é o Senhor, e que colocou você no mundo, para que você seja sal e quê? E luz. Você imagina isso? Ou você acha que seu compromisso é só com o seu umbigo? Sua família ali só? Não, você tem um compromisso com o mundo. Qual é o seu papel no mundo? Tem até um livro, né? O Crente no Mundo de Deus. Lê esse livro. Como é o seu papel no mundo? Às vezes nós estamos tão ensimesmados que a gente perde a perspectiva. Esses dias eu fui exortado por um pastor dizendo assim, olha, lembre que você é pastor da comunidade. Aí eu saí ali fora para comprar um negócio. Na hora que eu fui pagar, a pessoa, ô pastor, o senhor vai pagar como? Aí eu olhei para ela e disse, eu nunca vi essa pessoa. Se me disser o nome, não sei onde é. E por que ela conhecia? Porque a gente é mais conhecido do que a gente imagina. Você acha que esse povo aqui não sabe que tem uma igreja aqui? O que ele espera de nós quando a gente sai com um carro ou de moto aqui? É que a gente saia pegando a contramão, sem capacete, com trocentas pessoas em cima de uma moto, ou seja, um padrão de procedimento no trânsito? O que ele espera de nós? Sabe que é crente. Então você tem um papel no mundo. Você tem um compromisso com Deus. Ele botou você nesse mundo para ser sal e luz. Não esqueça disso. E por fim, você precisa estudar isso para defender o povo do Senhor. Quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, chegou ao conhecimento dele
que os inimigos queriam atacá-los. Foi o que eles fizeram: espada na mão e pá na outra, porque estavam construindo e o quê? E defendendo. Então por que você tem que saber? Para você saber defender. Porque os inimigos estão aí e você tem que estar preparado. Então vamos pensar aqui, agora egoisticamente, né? Primeiro, no ambiente de defesa, seus filhos, sua esposa, seu marido. Tem que estudar para saber isso. Segundo, a igreja. Então você tem que pensar nisso. A questão de defesa. E se você não estiver preparado mentalmente, você vai sucumbir. Então estude. Cresça nesse conhecimento. E por mais simples que possa parecer, é extremamente significante. Então vamos começar a nossa jornada para estudar estas doutrinas tão preciosas. E queira Deus que a gente ao final possa dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor me instruiu e me conduziu na verdade, para que eu esteja firme, batalhando juntos pela mesma fé evangélica. Tá bom? Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude e perdoe-me aí por passar do horário, tá bom?